Nos últimos anos, surgiu um filme francês que é muito foda, chamado Intocáveis, que é aquele filme que é um cara de uma periferia francesa que vai se tornar cuidador de um rico mega tetraplégico, e aí surge uma amizade bem inesperada, e era um filme super bonitinho, super fofo, que funcionava de uma maneira universal para todos os países, e ele se tornou a maior bilheteria da história do cinema francês. E era um filme que tinha toda uma aparência bastante universal, ele não tinha aquela cara de filme francês que a gente costuma ver de forma recorrente. Era um filme Sessão da Tarde, super bonitinho, super fofo, e era um filme que em momento algum ele se entregava ao melodrama, ele não ficava tentando fazer você como espectador chorar, não ficava tentando fazer você ter pena do tetraplégico, ou ficar criando momentos bobos pra eles dois, pra forçar uma amizade entre eles. Enfim, era um filme super maneiro esse Intocáveis de 2011. E infelizmente não posso falar absolutamente nada sobre isso, sobre Inseparáveis, que é um filme que você provavelmente não deve nem saber que existiu, se não fosse esse vídeo ou um ou outro textinho na internet talvez. Porque é um filme que passou 2 semanas aqui no Rio de Janeiro, ninguém deu a menor pelota. Mas o que raios é esse Inseparáveis? É uma refilmagem argentina, que não tem o Ricardo Darín, olha só, do filme Intocáveis de 2011. E é um filme que, sinceramente, não tem nada pra elogiar, o filme é uma bosta completa, é um filme que, basicamente, como refilmagem, ele se limita a copiar palidamente, cena por cena por cena do original. A estrutura do roteiro tá toda ali. Não tem nenhuma forma de inovação daquela narrativa. O roteiro, a estrutura do roteiro, os diálogos, tudo é igualzinho à versão francesa, só que pior. E aí vem a grande pergunta: como que um filme que se limita a copiar descaradamente cena por cena do original pode ser tão ruim e tão inferior? Muito simples, o espírito não tá lá. E, sinceramente, entre assistir a um filme que é apenas uma mera cópia de outro, eu prefiro ver a versão original. A impressão que você tem ao longo desses Inseparáveis é que ele não é nada além de crianças brincando de encenar uma cena de um filme que elas assistiram. É isso, é tosco, é podre. A trilha sonora, que originalmente era uma trilha sonora fantástica, que tinha Earth, Wind and Fire, era uma trilha sonora muito bacana, aqui é uma trilha sonora brega, que não combina com nada. E o que é mais drástico ainda é que o filme original, a versão francesa, como eu falei, era um filme bem universal, que usava músicas de tudo quanto era lugar, muitas músicas norte-americanas, inclusive. E aí essa versão argentina, ela concentra demais apenas no escopo argentino. Não é um filme que fala pra fora da sua própria nacionalidade. E aí você me vem a pergunta: ah, mas qual o problema de você, aqui e ali, você criar cenas que são muito parecidas com o original? E aí é que é o grande problema. Existe uma diferença brutal entre você recriar uma obra referenciando ocasionalmente a versão original e copiar descaradamente a versão original sem se dar o trabalho de criar nada de novo. E o filme é isso, é um filme completamente previsível, mas uma versão podre da versão original. Existem vários momentos onde eu senti vontade de ir embora, de parar de ver o filme e ver de novo a versão francesa. Aliás, eu tô com muita vontade de rever a versão francesa, agora que eu vi essa merda desses Inseparáveis aí. E os poucos momentos em que o filme tenta se diferenciar do original é uma desgraça absoluta. E a dinâmica entre os dois personagens é completamente apressada, sem fluidez, sem organicidade. Na versão original, você conseguia entender as motivações de cada personagem tá ali. Por que o personagem do Omar Sy começava a ser amigo do personagem do François Cluzet aos poucos. Era uma coisa construída. Já essa versão, tudo é muito a moda caralha. Tipo, não existe um crescendo dessa dinâmica entre os dois personagens. E a química entre os dois atores, o Oscar Martínez, que faz o Rico, e o outro que eu esqueci o nome, é uma química completamente nula. Você sente que são duas pessoas tentando copiar outras. O filme é isso, não tem o que analisar. Vocês lembram de quando o Gus Van Sant fez uma refilmagem do Psicose, aí ele foi refilmando tudo? Isso não dá certo. Quando você vai refilmar uma obra, você tem que adaptá-la e não plagiá-la. Plagiá-la não, pode-se dizer mais ou menos, copiá-la pra ficar mais bonitinho. E mais, se a versão original não se entregava tanto ao melodrama, e embora ela tivesse alguns clichês, ela sabia despistar esses clichês de uma maneira muito prática, era um filme que soava bastante verossímil e muito chamativo, essa versão argentina, ela não compreende os alicerces que sustentavam
todo o brilhantismo da versão original. Esse filme, ele se entrega a momentos e momentos onde os personagens falam de uma maneira muito piegas, e aí tem uma trilha sonorazinha brega também pra complementar. Ou seja, é um filme cafona, melodramático, parece uma novela mexicana, só que argentina, no caso. E pra completar, os atores, o Oscar Martínez, ele não tem muito o que dizer, ele teve no Relatos Selvagens, que é um filme sensacional, mas aqui ele não tem muito o que fazer, infelizmente. E pra terminar, nós chegamos ao personagem que substitui o Omar Sy. Que merda de personagem que aconteceu nesse Inseparáveis. Eu não conheço outros trabalhos do ator, que eu me lembre pelo menos, mas é impressionante como é que ele, em momento algum, ele não tem timing cômico nenhum, e pior do que isso, a diferença entre os dois personagens não é tão clara quanto na versão original, e esse ator, ele é um personagem antipático e cujas ações variam de acordo com o que o roteiro pede. É um desastre o personagem que não é do Omar Sy. E pra piorar, o filme trata esse personagem como um completo babaca desprezível. Horas ele gera repulsa e horas ele tenta gerar uma certa simpatia com o espectador, que ele obviamente fracassa. Então é basicamente isso que eu tenho pra falar sobre Inseparáveis. É um filme decepcionante do ponto de vista de linguagem, do ponto de vista narrativo, do ponto de vista de direção, do ponto de vista de atuação e do ponto de vista moral. E a direção do filme é completamente... É uma direção que não tem nada o que fazer. Ela basicamente só copia e cola o que já tinha na versão original, o Intocáveis de 2011. E nos poucos momentos em que a gente consegue ver uma fresta de pseudo-originalidade do diretor, são momentos feios, onde a câmera tá esquisita. Vejam os momentos onde os personagens estão na rua, ou então a condução melodramática de algumas cenas, como eu já comentei aqui, ou então a construção completamente errada das cenas bem-humoradas. É isso, é um filme completamente zoneado, é uma bagunça que no lugar da sua alma tem apenas um recorte de jornal do filme original. É o pior filme que eu vi esse ano, mesmo, sem dúvida alguma. É um filme que conseguiu destronar 50 Tons Mais Escuros como o pior filme de 2017 pra mim. Bom, então é isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do Bora Fazer um Curto sobre essa merda desse Inseparáveis aí. Assistam ao Intocáveis original. E é isso. Comentem, compartilhem, assinem o canal. E é isso. Um grande abraço e valeu!